todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e tenho o prazer de receber aqui a doutora Mila Cerqueira, que é médica, ginecologista, especialista em reprodução assistida. Mila, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada. Olá, doutor Marcelo, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para falar um pouquinho sobre saúde reprodutiva. Mila, muitos casais atualmente têm dificuldade para engravidar. E a mulher geralmente está no centro da atenção como responsável por essa dificuldade. Mas a gente sabe que a infertilidade masculina tem um papel relevante em todo esse processo. Conta pra gente o que é infertilidade masculina. Verdade, doutor Marcelo, muito importante esse tema, porque realmente a mulher ainda é vista como a culpada da infertilidade conjugal. E atualmente, 40% a 50% dos casos de infertilidade conjugal devem-se ao fator masculino. Infertilidade masculina, então, ela é definida como a dificuldade do homem de conseguir engravidar a sua parceira num período de 12 meses. Portanto, a partir dos 35 anos da mulher, é muito importante que o casal, após 1 ano de tentativa de relações sexuais frequentes, regulares, em torno de 3 vezes por semana, busque ajuda médica especializada para investigar se a causa não pode ser masculina. Geralmente, a gente investiga o casal. Então, na primeira consulta, a gente já pede um espermograma que vai falar bastante sobre a quantidade de espermatozoides, a motilidade e a morfologia dos mesmos. Quando a mulher tem mais de 36 anos, nós orientamos o casal a procurar ajuda médica após 6 meses de tentativa. E quando o homem já tem alguma doença previamente conhecida, como varicocele, alguma doença genética ou uma orquite pós-cachumba, por exemplo, ele deve procurar o médico antes de tentar engravidar. Mila, quais são as principais causas de infertilidade masculina atualmente? Quando nós falamos de infertilidade masculina, é importante frisar que ela pode resultar num problema para a produção de espermatozoides, um problema para a concentração, que é a quantidade de espermatozoides, a motilidade e a morfologia dos mesmos. Todos eles podem atrapalhar na fertilidade do homem. Dentre as causas mais importantes, podemos citar, então, os distúrbios hormonais, a supressão do eixo hipotálamo-hipófise gonadal. Podemos falar também de doenças dos testículos, como, por exemplo, a varicocele, orquite pós uma DST ou pós-cachumba, doenças genéticas e hereditárias, uso de medicações como, por exemplo, a testosterona, né, que muitos homens têm usado hoje em dia, pode causar uma alteração na espermatogênese, diminuindo então a produção ou até mesmo zerando a produção de espermatozoides, e também o estilo de vida dos homens, né? Então, homens que são sedentários, com obesidade, que se alimentam mal, que não praticam exercícios, tendem a ter uma pior qualidade de espermatozoides com relação à quantidade e à morfologia também. Mila, quais são os exames que os homens devem realizar quando suspeitam que estão inférteis? O exame mais importante para a infertilidade masculina é o espermograma. Através do espermograma, nós conseguimos ter uma boa noção da fertilidade do homem, pois ele nos fala sobre a concentração de espermatozoides por ml, nos fala da motilidade dos espermatozoides, da vitalidade e da morfologia. Além do espermograma, existem outros exames como dosagens hormonais, FSH, LH, testosterona. Existe também o exame físico, que é importante ser realizado pelo urologista, e o ultrassom de bolsa escrotal com Doppler para ver se tem varicocele ou não. Mila, infertilidade masculina tem tratamento? E se tem, quais são as opções de tratamento hoje? Olha, a maioria dos casos de infertilidade masculina tem tratamentos, e os tratamentos variam desde mudança do estilo de vida, né, melhorando os hábitos de saúde, até mesmo o uso de medicações via oral, suplementos vitamínicos, tratamentos com cirurgias para varicocele, para recanalização dos ductos deferentes, e até mesmo os casos mais graves. Com a medicina reprodutiva, nós conseguimos fazer a fertilização in vitro e obter os espermatozoides diretamente, muitas vezes, do testículo e do epidídimo. É uma técnica que o urologista faz, que com poucos espermatozoides ou até ausência dos mesmos, nós conseguimos fazer com que a paciente engravide. Em que casos a reprodução assistida é indicada para casais que passam por essa dificuldade de engravidar devido à infertilidade masculina? Então, casos onde há uma diminuição na produção de espermatozoides, no número, na quantidade de espermatozoides por ml, na alteração da motilidade e em casos severos também de alteração de morfologia.
Pacientes com varicocele podem fazer fertilização in vitro, pacientes vasectomizados que não querem tentar reverter a vasectomia ou já tem um tempo muito longo de vasectomia também optam por fazer a fertilização in vitro, onde os espermatozoides são funcionados diretamente do epidídimo e do testículo. Quais são os mitos sobre infertilidade masculina hoje? Acho que o mito mais importante é que a infertilidade, a culpa sempre é da mulher, né? Hoje em dia já sabemos que 40% a 50% dos casos de infertilidade conjugal devem-se também ao fator masculino. E isso é muito importante divulgar. Mila, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que é a infertilidade masculina. A infertilidade masculina, então, é muito mais comum do que se imagina. Geralmente, ela é responsável por 50% dos casos de infertilidade conjugal e a maioria dos casos tem tratamentos, né? É muito importante que, se o casal esteja enfrentando dificuldades para engravidar, que procure um médico especialista para ver realmente qual que é a causa, porque quanto antes você investigar e souber o diagnóstico, maiores as chances de sucesso de ter um bebê em casa. Mila, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado. Obrigada, doutor Marcelo.